Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o testemunho de Tomé. Existem alguns textos aqui que servem como base para o nosso estudo. Eu vou ler aqui apenas João capítulo 20, verso 25, que diz: Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali puser o meu dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus havia ressuscitado dos mortos e os evangelhos vão mencionar que Jesus Cristo apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Cremos que Maria Madalena e a Maria que havia ungido o Senhor Jesus no próprio domingo à noite, como estudamos durante essa semana, são a mesma pessoa, a irmã de Maria e Marta e Lázaro, que são a mesma pessoa. Algumas pessoas discordam dessa mesma posição, mas particularmente creio nessa mesma posição. E Jesus vai aparecer primeiro a Maria Madalena e vai dizer a ela: vá até os meus discípulos e diga a eles que eu ressuscitei. E avise também a Pedro e aos demais que eles devem ir para Galileia e lá me encontrarão. Maria vem, dá o testemunho, fala a respeito disso, mas eles não acreditam nela. O fato é que Jesus vai aparecer para 2 discípulos no caminho de Emaús. Lucas vai falar sobre isso. Eles estavam a caminho do campo, indo para Emaús, uma cidade próxima de Jerusalém, e no caminho Jesus se aproxima deles e vai caminhando com eles, e o fato é que eles não se apercebem que é Jesus. Quando eles chegam em casa, eles insistem com Jesus para que ele entre e coma com eles, e no meio da refeição, no meio do momento em que Jesus estava dando graças, quando ele vai partir o pão, eles reconhecem que é Jesus. E Jesus vai dizer a eles: voltem a Jerusalém e digam aos meus discípulos que estão trancados no cenáculo com medo, que eles devem ir para Galileia e lá eu me encontrarei com eles. Os discípulos correram de volta para Jerusalém e entraram no cenáculo, começaram a falar para os discípulos. Mesmo assim, eles não acreditaram, eles não creram. É interessante que esse aspecto do crer e do não crer, ele aparece de forma intensa no Evangelho de João. É uma das características marcantes do Evangelho. Eles não conseguiam acreditar no Senhor. Então, enquanto eles ainda estavam falando e os discípulos dizendo não acreditamos, Jesus apareceu no meio da sala e disse: paz seja convosco. É interessante que os evangelhos vão dizer que eles ficam com medo, vão todos para um canto da sala. É interessante isso. São todos discípulos do Senhor, todos são crentes no Senhor e estão achando que Jesus é um fantasma. Jesus vai perguntar: o que vocês têm aí para comer? E nessa perspectiva eles dizem: nós jantamos um peixe assado e comemos de sobremesa favos de mel. E Jesus vai dizer: então tragam para mim. E Jesus vai comer na presença deles e vai dizer: um fantasma, como vocês creem, ele não possui corpo, mas eu estou aqui comendo diante de vocês, sou eu. E aí então eles creram. Entretanto, o Evangelho de João vai mencionar que Tomé não estava nessa ocasião. Tomé havia ouvido o testemunho de Maria Madalena e também das outras mulheres, mas ele não tinha ouvido o testemunho dos discípulos de Emaús, porque ele não estava junto com os demais discípulos, e também não tinha visto Jesus ressuscitado. Quando Tomé apareceu, eles disseram: o Senhor ressuscitou. Agora a gente acredita, porque nós vimos. Tomé vai dizer: eu não acredito. Não acredito. A menos que eu coloque as mãos nas feridas das suas mãos e no seu lado, eu não acredito. Tomé é o tal do indivíduo que, para crer, ele tem que ver. É o ver para crer. João vai combater tremendamente essa mesma filosofia. Bem-aventurados são aqueles que creem. João vai dizer: você precisa crer. O fato é que Jesus vai aparecer de novo e Tomé está junto com eles. E então Jesus vai olhar especificamente para Tomé e vai dizer: Tomé, você precisa ver e tocar para crer? Então vem aqui. Toca nas minhas mãos, toca do meu lado, e você vai ver que sou eu. Tomé se ajoelha e vai dizer: Senhor meu e Deus meu. É interessante que para acreditar em Jesus, ele precisava de algo mais palpável. O Evangelho de João vai mencionar isso, vai mostrar outras pessoas que acabaram tendo dificuldade de crer em Jesus. Lá no capítulo 3, nós descobrimos que Nicodemos, ele respondeu a Jesus: como pode um homem nascer sendo já velho? João capítulo 3, verso 4.
tendo dificuldade de poder crer na palavra do Senhor. A mulher junto ao poço, ela vai dizer, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, como vai conseguir essa água viva? João capítulo 4, verso 11. Ela tem dificuldade de poder entender o que Jesus vai fazer. A própria multidão que havia se alimentado com os pães e os peixes que Jesus havia multiplicado, no dia seguinte eles dizem, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? João capítulo 6, verso 30. E os exemplos poderiam se amontoar no Evangelho de João. Pessoas que precisavam ver para crer. Pessoas que precisavam tocar, sentir, experimentar. João, ele vai criticar de forma muito dura as pessoas que precisam disso. Ele vai deixar claro que bem-aventurados são aqueles que não precisam tocar para crer, mas são aqueles que creem, apesar das circunstâncias. Eu gostaria de orar pedindo a Deus que nos ajudasse a ter esse tipo de fé. É o tipo de fé infantil que Jesus acabou por descrever, dizendo, se vocês não se tornarem como crianças, jamais verão o reino de Deus. Como vocês já sabem, eu tenho o Emanuel aqui em casa, que é meu filho, ele tem síndrome de Down, hoje ele já tem 14 anos. Mas o Emanuel, ele tem uma fé muito linda, e essa fé ela vai sendo desenvolvida no decorrer do tempo, e a fé que ele tem em mim é uma fé tremenda. Ele ainda era muito pequeno, e eu me lembro da cena que em tudo quanto é lugar onde ele chegava, ele dava um jeito de poder subir em algum lugar um pouquinho mais alto, porque ele gostava de se jogar nos meus braços. E ele foi crescendo. E cada vez começou a ficar mais difícil conseguir fazer isso. E ainda hoje eu tenho que dizer para ele, você não se joga porque eu não consigo segurar você. Você já está grande. Mas ele faz isso por quê? Porque ele tem fé no pai dele. Por isso, a Bíblia vai dizer que se nós não nos tornarmos como crianças e não crermos no Senhor, como crianças, com coração puro, sabendo que eles podem confiar no Pai, que eles não podem ver o reino de Deus. O que é que está faltando na tua vida para que você possa se entregar ao Senhor e viver uma experiência de crença no Senhor? O que é que Deus tem que fazer na tua história para que isso seja uma realidade? Creia no Senhor. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que o Senhor nos ama, com um amor que é incomensurável. Nos colocamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude a podermos crer no Senhor como uma criança o faz. Nós estamos nas suas mãos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pedindo que nos ajude a permanecermos firmes em Ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?